Abrir em Ezequiel 11, versículos 14 a 25. Ezequiel capítulo 11, versículos 14 ao 25, que é o texto paralelo ao tema que foi citado. É o mesmo texto. A diferença é que o do capítulo 11 foi a primeira vez em que esse texto foi dito pelo profeta. E ele tem uma riqueza de detalhes um pouco maior. Ezequiel 11, do 14 ao 25. Nós vamos ler até o versículo 21, 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 11, versículos 14 a 21. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Porquanto dize: Assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. E dize ainda: Assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo eu porei dentro de vocês. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Amém e amém. Vamos ficar até aqui o versículo 21 e vamos orar. Ó Deus, Criador de todo o universo, poderoso, magnífico Senhor. Pai, nesta noite nós estamos aqui porque dependemos da Tua palavra. Nós não sabemos viver sem ouvir a Tua voz. Nós temos sede da água da vida, Senhor, e queremos beber dessa água. Temos fome do pão do céu e queremos comer desse pão. Como o Senhor Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nessa noite, dá-nos de comer, dá-nos de beber, Senhor. Queremos compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Queremos ter um coração puro, um espírito inabalável. Queremos ter um coração que te agrada, Senhor. Um coração cheio da Tua presença. Abençoa a Tua igreja. Abençoa essa palavra. Abençoa esse momento. Que Teu Espírito Santo dirija e que eu me cale e que o Senhor fale. Em nome de Jesus.
Amém. Que assim seja. Irmãos, esse texto do profeta Ezequiel foi no período em que o povo de Deus estava preso na Babilônia, o povo estava cativo, e passou ali 70 anos preso. Porque o povo de Deus, nesse período, estava totalmente avesso à vontade do seu Deus. Então, a Bíblia diz que Deus enviou vários profetas, Deus enviou vários homens, como Ezequiel, como Jeremias, como aqueles profetas que tinham muita intrepidez em anunciar a palavra de Deus, em anunciar a profecia nesse período. Tudo isso mostrando ao povo que, por conta do seu coração corrupto, o povo iria acabar sendo preso na Babilônia. A Babilônia nada mais, nada menos era que o povo, a maior potência da época. E essa maior potência, comandada por Nabucodonosor, ela saía prendendo pessoas de vários povos, saía entrando em guerra, destruindo os seus maiores rivais, os povos que tinham força para confrontar. Então a Babilônia derrubava, prendia seus reis, torturava e levava consigo os melhores jovens do seu povo, as promessas do seu povo, como foi levado Daniel, como foi levado Ananias, Misael e Azarias, conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o Império Babilônico era uma potência muito forte. E essa potência já tinha levado o povo de Deus cativo. Ezequiel estava lá preso junto com o povo. E Deus fala com Ezequiel, mandando várias visões, dizendo que o problema do povo de Deus não era um problema político, dizendo que o problema do povo de Israel não era um problema financeiro, econômico e nem teológico. O problema do povo de Israel estava no seu coração. Interessante que o profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, disse que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Veja o que foi que o profeta Jeremias falou, né? Contemporâneos os dois, mensagens parecidas, mas por quê? Será que um entrava em contato com o outro, vamos pregar a mesma mensagem? Não. Na verdade, era Deus que estava falando com o povo de Israel. Deus estava dizendo ao povo: vocês precisam de um novo coração. Vocês não precisam de uma cultura nova. Vocês não precisam de um costume novo. Não precisam de uma cidade nova, um local novo. Vocês precisam de um novo coração. O profeta Ezequiel, ele era família de sacerdotes e ele era um sacerdote. Mas quando o povo de Deus está preso na Babilônia, Deus o chama também para ser profeta. Então, diante daquela circunstância, o Senhor chama Ezequiel para que ele saísse falando ao povo. O sacerdote ficava no templo, vamos dizer assim. O profeta saía como um missionário. Um missionário, um profeta que tinha o grande dever de converter o seu próprio povo. Olha que missão Deus dá a Ezequiel, né? Converter o coração do próprio povo que já deveria ser convertido. Isso foi uma missão muito difícil que Deus deu a Ezequiel. Ele começou a profetizar e o seu ministério perdura ali cerca de 22 anos
cerca do ano 700 antes de Cristo. E Deus fala com Ezequiel através de várias visões. No momento que ele estava na Babilônia, exilado. O ensino de Ezequiel é um ensino voltado para a parte interna do ser humano. Isso aqui eu gostaria de abrir um parênteses, mesmo estando ainda na introdução da mensagem. Quando Deus falou com Ezequiel, Deus falou para que ele tratasse com o povo de um problema que não era físico, não era externo, mas de um problema que era interno. Irmãos, olhem para o mundo. Os problemas que estão sofrendo no nosso mundo, no nosso século 21, são simplesmente problemas que nascem dentro do coração do homem. Não, mas o problema é que aconteceu tal coisa na economia. Essa tal coisa que está acontecendo na economia só está acontecendo porque o coração de alguém está corrompido e levando a praticar o que está acontecendo. Um exemplo. Não, está acontecendo problemas na sociedade por conta de um líder social. Na verdade, o problema está dentro do coração, não só do líder social, mas de todas as pessoas. Eu estou citando exemplos, tá, irmãos? Não estou falando de ninguém, estou citando exemplos práticos que podem acontecer no dia a dia. O que eu quero dizer é que o problema não está, muitas vezes, naquilo que está na nossa frente, mas o problema é muito mais profundo. O problema está no coração do homem. O problema está no íntimo, que ninguém consegue ver. Os 10 mandamentos, o decálogo, ele fala de coisas que nós praticamos. Jesus, quando chega no Novo Testamento, ele afunila e ele aprofunda essa prática. Ele fala que essa prática, na verdade, ela começa dentro da gente. No olhar, no falar, na maneira de agir. Tudo isso vem de dentro da gente. Revela quem nós somos por dentro. Revela como está o nosso coração. A Bíblia fala em diversas passagens sobre o coração do homem. Salmo 51, 10, que nós lemos aqui, ele é um texto magnífico, onde a Bíblia diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja que esse texto fala de coração e fala de espírito, dentro do mesmo contexto de Ezequiel, que ele também vai falar de coração e de espírito. Mas o pedido do salmista aqui é pedindo para Deus que Deus crie nele um coração puro, um coração que não se corrompa. Puro, pureza, é algo que não há mistura. Quando há mistura, deixou de ser puro. Para ser puro, é puro. Também, em várias passagens, nós vemos a Bíblia falando sobre o coração, mas nós vemos também, lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2, a Bíblia também falando sobre o coração. E Salomão, na sua grande sabedoria, ele disse: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Salomão falando do coração,
Filho meu, Deus falando para seus filhos, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. O nosso coração é o local onde nós guardamos os mandamentos de Deus. Pense no coração como um celeiro, como um local que nós temos para guardar tudo aquilo que é importante. Quando o nosso coração guarda os mandamentos de Deus, nós estamos dizendo que isso é importante para a gente. Mas quando o nosso coração não guarda, nós estamos vivendo de forma incorreta diante de Deus. Também temos Salmos 31, 24, Salmos 119, 10, Marcos 11, 23. Jesus falando do coração, Jesus diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, todos esses textos nos levam a entender que Deus se preocupa com o nosso coração. Deus se preocupa com aquilo que ninguém mais consegue ver, só Deus consegue ver. E Deus usa Ezequiel para falar sobre esse assunto com o povo. Como é que vai julgar o coração do homem? Alguém que não tem a onisciência de Deus. Então Deus chega numa visão, fala com Ezequiel, mostra para ele como estava a situação no coração do povo, e agora Deus trata com o povo acerca do seu coração. E nessa noite Deus quer tratar com a gente. Deus quer tratar com você e comigo do nosso coração. O meu desejo nessa noite é que Deus faça uma cirurgia cardíaca no nosso coração. Uma cirurgia que as ferramentas são a sua palavra. A ferramenta de Deus é a palavra. Vamos começar? Por favor, acompanhe comigo o versículo, a partir do versículo 14. Deus falando com Ezequiel, Ezequiel narrando diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 15, filho do homem, os teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, porque esta terra se nos deu por possessão. Porquanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, e nas terras para onde vocês foram. Deus falando com Ezequiel, Deus diz a ele: Ezequiel, os teus parentes, os teus próprios irmãos, são aqueles de quem o povo disse: olha, se afastem do Senhor, se afastem de Jerusalém, vão para longe do Senhor. Aqui Deus está dizendo ao profeta Ezequiel: não ache você que existe alguém no povo de Israel atualmente que seja inocente. O povo de Israel está preso na Babilônia, porque até os teus irmãos, Ezequiel, até os da tua casa, eles são aqueles de quem falaram e ouviram o povo dizendo que eles deveriam se apartar do Senhor. O próprio povo de Deus estava sentindo o desejo de se apartar do Senhor. E eles estavam sendo orgulhosos porque eles diziam que aquela terra tinha sido conquistada pela força deles, pela possessão deles. Porque eles foram, entraram na terra de Canaã, expulsaram os cananeus,
O povo de Jericó, o povo de Ai, o povo daquelas cidades foram expulsos pelo povo de Deus, então eles estavam muito orgulhosos, se esquecendo de que o Senhor tirou eles de lá da terra do Egito, se esquecendo que o Senhor tinha mandado as pragas para Faraó, se esquecendo do mar que foi aberto simplesmente com o toque de um cajado. Se esquecendo de que durante aqueles 40 anos, eles andaram no deserto e nem as sandálias foram consumidas. Às vezes o nosso coração toma esse mesmo caminho, o caminho da ingratidão. Às vezes o nosso coração trilha por um caminho que nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E quando a gente olha para os desafios da frente, a gente pensa, nossa, as muralhas são muito grandes. Jericó é muito bem instalada, mas a gente se esquece que lá atrás o Egito era muito mais bem instalado do que Jericó. E Deus derrubou o Egito. O mar estava fechado, mas Deus abriu o mar. Não tinha comida para comer, mas Deus mandou maná e Deus mandou codornizes. Não tinha uma lei para seguir, mas Deus chama Moisés, leva ele lá no Monte Sinai e ele escreve e dá a lei ao povo. O povo estava querendo um Deus e caíram na bobagem de fazer um bezerro de ouro, mas Deus vai e se manifesta ao povo do Senhor. O povo de Israel estava afundado num lago de lama chamado ingratidão. Abra seu coração e tire dele toda a ingratidão. Deus quer tratar com o seu coração hoje aqui. Deus quer tratar com o nosso coração hoje aqui. Porque nada está bom, pastor? Porque nada está bom? Tudo dá errado? Se qualquer coisa acontecer da forma como eu não queria, eu já saio reclamando de tudo, eu já me aborreço, eu já saio com raiva. Esse povo estava achando que tinha conquistado Canaã com a sua força. E Deus faz questão de citar os próprios irmãos de Ezequiel, para que Ezequiel entenda que todos eles estavam por um mesmo caminho. Porque às vezes o coração da gente é enganoso, a gente pensa assim, não, todo mundo é errado, só os da minha família que está certo. Né? Só os meus que estão certos. Deus disse a Ezequiel, não tem ninguém, todos eles estão errados. Deus tinha mandado o povo para a Babilônia porque o povo não ouviu Jeremias, o povo não ouviu os profetas da época, mas o povo ainda continuava mesmo preso na Babilônia com o coração duro. Com o coração ali como uma pedra, como uma rocha. Mas Deus fala com Ezequiel, e Ezequiel vai falar para aquele povo qual seria a saída que Deus havia colocado para eles. No versículo 16, a narrativa continua dizendo, porquanto dize, Deus mandando Ezequiel falar, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, e nas terras para onde foram. Diga ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos,
e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Deus estava dizendo aqui para Ezequiel: fale para esse povo que eu lancei esse povo para longe, eu mandei ele para longe das nações, eu os espalhei pelas terras, todavia eu lhes servirei de santuário por esse tempo, nas terras por onde eles foram. Deus estava dizendo aqui: avisa esse povo que mesmo eles estando presos na Babilônia, eu ainda sou o santuário deles. Você entendeu? Ainda que esse povo esteja preso na Babilônia, eu ainda sou o santuário. O que é o santuário? É o local onde a gente vai buscar a Deus. Se lembre que o Império Babilônico adorava milhões de deuses, milhares de deuses. Inclusive, até o imperador babilônico era adorado, né? Eles tinham mania de querer ser deuses e construíam diversas estátuas para que o povo adorasse eles. Mas Deus está dizendo: eu puni meu povo, eles me desobedeceram, o seu coração foi duro. Mas diga ao meu povo que mesmo estando lá na Babilônia, diga a eles que eles ainda podem me buscar, que eu ainda vou ouvir, que eu ainda vou responder, porque eu tenho um plano para o meu povo. Eu vou trazer o meu povo de volta para a Jerusalém. A Babilônia representa o mundo, irmãos. A Babilônia representa esse mundo caído que nós estamos presos nele. Esse mundo que nos ensina a adorar vários deuses. E não só são os deuses de barro, não. Os deuses que hoje em dia são ídolos, né? Pessoas enlouquecem por determinados cantores, por determinados artistas, pessoas dão a vida por outras pessoas a ponto de adorá-las. Os ídolos do futebol, os ídolos das novelas, os ídolos do cinema, hoje tem ídolo para tudo. Tem até os ídolos do mundo gospel também. Conheci uma pessoa que teve um show gospel na antiga cidade onde eu morava. E quando essa pessoa soube que aquela cantora foi para lá, ele desmaiou na frente do palco. Gritou tanto que chegou a escurecer a vista e seguraram ele na hora. A cantora tal está aqui em Limoeiro, na época eu morava em Limoeiro. A cantora tal, gospel. O nome disso é idolatria. O nome disso é idolatria. Já presenciei pessoas também que subiam em postes para ver os cantores gospel, que ficavam gritando lá, ver a hora cair lá de cima. Cantor fulano de tal, manda um tchau para mim. Idolatria gospel. Jesus é o único digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Meus irmãos, a coisa está séria. A Babilônia representa esse mundo. Os seus ídolos estão se camuflando. Porque antigamente era aquele jargão, né? O ídolo, todo mundo sabia que era uma imagem de escultura. Hoje em dia não, hoje em dia o ídolo está se camuflando e muitas pessoas estão caindo na idolatria sem perceber. Deus havia dito aqui a esse povo: vocês estão no mundo, vocês estão na Babilônia, mas
vocês não vão ficar aí para sempre. O meu plano é trazer vocês de volta para Jerusalém. Jerusalém. E Jesus disse que a nova Jerusalém vai descer do céu. Nós vamos morar nela, irmãos. Nós vamos morar nela. Nós estamos presos nessa Babilônia, desse mundo aqui, cheio de idolatria, cheio de feitiçaria, cheio de inimizade, cheio de corrupção, cheio de tudo que não presta. Mas Deus tem um projeto para a sua igreja. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso é o que eu mais amo no nosso Deus. Independente de onde nós estivermos, o nosso Deus sempre nos escuta, Ele sempre nos olha, Ele sempre nos acompanha, Ele sempre cuida de nós, irmãos. E às vezes a gente cai no mesmo erro do povo judeu, de cair na ingratidão, de encher nossos olhos com as coisas desse mundo, porque fulano tem, eu tenho que ter, porque fulano faz, eu tenho que fazer, porque fulano é, eu tenho que ser. A gente cai nessa de ficar perdendo tempo, em vez de buscar ao Senhor, em vez de nos encher de Deus, a gente se distrai com essa Babilônia caída que é esse mundo. Deus havia feito essa promessa e tinha dito ao profeta Ezequiel que falasse para o povo que ele seria o seu santuário por aquele tempo aonde eles estiveram, porque eles iriam voltar para o verdadeiro santuário. Eles iriam voltar para Jerusalém. No verso 17, ele diz: dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Israel. Deus está dizendo: eu vou juntar meu povo. Eu vou juntar meu povo do meio dos povos. Aqui no Brasil, no povo indígena, tem povos de Deus lá. Tem crentes lá. Aqui no Brasil, em Pernambuco, tem crentes. Em Jardim Maranguape tem crentes aqui. Aqui no Brasil, nos 4 cantos, tem povos de Deus misturados com os povos da terra. Usar essa palavra. Em várias partes do mundo, em várias culturas do mundo, o povo de Deus está inserido. E Deus está dizendo aqui: eu vou ajuntar o meu povo. Eu vou recolher o meu povo. Lembra da promessa que Jesus fez em Mateus 24? O sermão escatológico, Jesus disse que os seus anjos iriam buscar dos 4 cantos da terra todos os escolhidos. Não importa onde nós estivermos, Deus irá nos ajuntar, Deus irá nos buscar, e a nossa Jerusalém, está pronta, está preparada, nós vamos morar lá. Essa Babilônia não é para a gente. Então por que você está se apegando com essa Babilônia aqui, rapaz? Porque a gente se apega tanto com esses negócios daqui, hein? A gente se apega demais com tudo que esse mundão aqui oferece, irmãos. A gente tem que se apegar com as coisas do céu. Os puritanos do século XVIII, eles viviam afastados, eram crentes que viviam afastados
na época do governo do império, por conta da corrupção. E eles viviam em cavernas, eles viviam em montanhas, eles viviam distantes, e eles viviam a sua vida para a glória de Deus. Liam a palavra, jejuavam, oravam, viviam em comunhão, e não eram tomados por nenhuma novidade, nenhum vento de doutrina, mas eles têm uma vida centrada com Deus, sabe? Por isso que até hoje eles ficaram na história da igreja. Se você for estudar a vida de John Wesley, por exemplo, você vai se maravilhar com a vida daquele homem. Mas quando pregava, quando falava do amor de Deus, milhões de vidas se rendiam. Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele não se deixava levar pelas coisas desse mundo. Certo teólogo disse que nós temos que viver na terra com os pés no chão, mas com a mente no céu. Seja um cristão com os pés no chão, mas com a mente no céu. Estou pregando para vocês, parece que eu estou vendo o céu. Nossos irmãos já estão vendo o céu. Os irmãos que Deus já guardou. E um dia a gente vai estar lá. Amém? Essa Nova Jerusalém é a nossa casa. Deus estava dizendo aqui para o povo, no versículo 17, que Ele iria buscar esse povo dos quatro cantos da terra, e Ele iria dar a ele a terra de Israel. No versículo 18, Deus diz, voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Nossa, como Deus é duro com o povo neste momento. Lembre-se que a palavra de Deus ela atinge todas as áreas. Ela tem aplicação espiritual, ela tem aplicação prática, ela atinge todas as áreas da vida. Fizemos uma aplicação espiritual agora falando da Jerusalém, da Nova Jerusalém. E agora nós vamos fazer uma aplicação falando daqui, deste povo, do momento que eles estavam. Por que Deus disse isso para o povo? Deus mandou o povo para a Babilônia para que o povo fosse provado, para que o povo fosse provado por Deus, através de Nabucodonosor, para que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros judeus, pudessem voltar. Porque depois daqui, muitos não quiseram mais voltar para Jerusalém. Muitos ficaram na Babilônia. Se encantaram com o mundo e quiseram ficar lá. Como a gente diz aqui sempre, né? Ficaram com saudade do Egito. Porque Deus diz a eles que eles iriam voltar e eles iriam tirar todos os ídolos, todas as abominações. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo aqui, olha, a Nova Jerusalém é santa, o tabernáculo de Deus é santo, a igreja do Senhor é santa, e para voltar para a igreja, para fazer parte da igreja, para fazer parte do povo de Deus, tudo que for abominável, idolatria, tudo que for detestável, deve ficar lá fora. Você já viu aquela pessoa que quando se converte, quer levar os costumes dela do mundo todo para dentro da igreja? Tem muita gente assim. Se converte, mas a gente não sabe, né? Quem sabe é Deus, né? Da conversão ou do convencimento. Mas Deus está dizendo aqui, meu povo, vocês estão presos. Eu vou trazer vocês agora, para vocês virem. Tudo que não presta da Babilônia vai ficar na Babilônia. Tudo o que
é detestável, não vai poder entrar na minha cidade. Não vai poder voltar para Jerusalém. E agora no versículo 19, Deus faz a promessa, uma promessa para o povo. Ele diz: dar-vos-eis um só coração. Agora Deus entra na profundidade do ser humano, na profundidade do povo. Agora ele fala da raiz do problema do povo. Para vocês virem de volta, para vocês me seguirem de verdade, para vocês serem libertos da Babilônia, vocês devem receber um novo coração. Para você morar no céu, você tem que receber um novo coração. Para você entrar nas mansões celestiais, você tem que morrer. Você tem que ter uma parada cardíaca. Seu coraçãozinho tem que morrer. E Jesus vai colocar em você um coração novo. E já diziam alguns pastores que o velho homem, ele sabe nadar, viu? Ele sabe nadar. Estava até conversando sobre isso com o irmão Rômulo esses dias. No batismo, você vai matar o velho homem, ele tem que ficar lá embaixo, lá afogado lá. Mas tenha cuidado que de vez em quando ele quer, ele é um bom nadador. Deus está dizendo aqui para o povo. Deus está dizendo aqui para a gente. Aqueles sentimentos do seu coração, preste atenção que isso aqui é sério. Aqueles sentimentos do seu coração que você tinha quando você não era cristão, você tem que afundar eles. Aquelas mágoas, aquelas inimizades, coração explosivo, né? Você tem que sepultar esse coração aí. Deus está dizendo aqui para o povo: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e eu vou colocar em vocês um coração de carne. O coração, a gente sabe que é o que faz o nosso corpo funcionar. Se o coração parar, acabou-se. Agora me responda uma pergunta: um coração de pedra, ele bate? Tem como ele bater? Um coração de pedra dentro da gente. Você vai para um cirurgião fazer uma cirurgia do coração, ele vai tirar seu coração e vai colocar um pedaço de pedra. Você vai viver? Se Deus está dizendo para o povo que ele iria tirar o coração de pedra e colocar um de carne, é porque Deus está dizendo: vocês, meu povo, vocês estão mortos e não sabem. Porque o coração de vocês não leva vida para o corpo. Mas eu amo tanto vocês, eu tenho tanto amor, eu tenho tanta misericórdia, eu tenho tanta compaixão, que eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tirar e vou colocar um coração de carne, e vocês vão viver, vocês vão se levantar, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês serão o meu povo. Vocês serão um povo vivo, não um povo morto, um povo vivo. Deus fala que vai colocar ali o coração, mas Deus também fala do Espírito. Dar-lhes-ei um só coração, Espírito novo porei dentro de vocês, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Esse versículo aqui é muito rico, porque Deus está dizendo que vai também colocar um espírito. Aqui, Deus está dizendo a eles: olha, vai chegar um momento em que vocês vão receber o meu espírito, eu vou dar a vocês o espírito.
Efésios 1:13, Paulo diz: tendo vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse Espírito gera fruto. Ah, pastor, mas é porque quando acontece tal coisa eu me descontrolo. Não, peraí. O Espírito Santo tem um atributo, um fruto, que ele se chama domínio próprio. Se uma pessoa não tem esse atributo, é porque o Espírito Santo ele está encolhido lá dentro. Ele está sendo pressionado, ele não está reinando. Deus está dizendo: eu vou dar a vocês não só um novo coração, mas eu vou colocar em vocês o meu Espírito. O Espírito de Deus vai habitar em vocês. Eu vou tirar da sua carne um coração de pedra e vou lhe dar um coração de carne. Todos os que um dia entregaram a vida para Jesus passaram por essa experiência. Todos que um dia passaram pela regeneração, eles passaram por essa experiência de ter sido tirado o coração de pedra, ter sido colocado um coração de carne e agora ter recebido também o Espírito Santo de Deus. Eu te faço uma pergunta: quem somos nós para termos dentro de nós o Espírito de Deus? O Espírito do Deus Altíssimo, o Criador de todo o universo, Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de nós. Quem somos nós para isso? Não tem privilégio maior do que esse. É saber que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Saber que esse Espírito nos governa. Saber que esse Espírito guarda nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não tem privilégio maior do que saber que um dia, quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Nós não recebemos só um novo coração e nem só um novo espírito. Nós recebemos uma vida nova. Nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. Agora Deus vai dizer para o povo o porquê que o povo teve que receber um novo coração e um novo espírito. Porque tem gente que pensa assim: ah, estou salvo, tá bom. Me converti, recebi o Espírito Santo de Deus, tá bom. O povo de Israel aqui, com seu orgulho, somos o povo de Israel, tá bom. Mas Deus diz: para que Deus fez isso com a gente? Verso 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus está dizendo para o povo: eu tiro um coração de pedra, eu coloco um coração de carne. Eu tiro a sua vontade de dentro de você mesmo e eu coloco a minha vontade dentro de você. Estão entendendo? Eu tiro a sua vontade de dentro de você mesmo e eu coloco a minha vontade dentro de você. Quando o apóstolo Paulo começa suas cartas no Novo Testamento, algumas delas, ele diz: Paulo, escravo de Cristo. Essa palavrinha escravo no grego, koine, é Kyrios, servo de Cristo, né? Escravo de Cristo. E essa palavra Kyrios, ela era utilizada para aqueles escravos que eles não tinham vontade própria. Eles faziam tudo o que o seu senhor mandasse. Tudo. Se o seu senhor se acordasse
3 horas da madrugada, e dissesse, vá fazer uma comida para mim, o escravo tinha que parar de dormir, ele tinha que ir lá fazer a comida do seu senhor. Se o Senhor mandasse ele fazer qualquer coisa, ele não tinha vontade. A vida dele era para servir ao seu Senhor. Quando Paulo se apresenta às igrejas, ele se apresenta desta forma, nos ensinando qual deve ser o estilo de vida de um verdadeiro cristão. O seu coração de pedra foi tirado. Você não tem mais vontade. Você não tem mais desejo, você não tem mais querer. Que nem o pessoal dizia antigamente para as meninas, né? Ah, não tem querer não, você não tem querer não. Pois é, Jesus está dizendo para a gente hoje, Igreja de Maranguape, vocês não têm querer não. O querer de vocês é a minha palavra. Irmãos, se a gente for falar das coisas que a gente abriu mão para servir a Cristo, são incontáveis coisas. Se a gente for lembrar de diversas vezes das coisas que a gente abriu mão para fazer a vontade de Deus, a gente perde a conta. Tenho certeza que todos os irmãos aqui perdem a conta. Porque, como Paulo disse, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração não bate mais em mim. O coração de Cristo pulsa dentro do meu peito. Entendeu? Meu coração não bate mais em mim. Aliás, ele nem batia, porque ele era de pedra, ele estava morto. Mas o coração de Cristo bate dentro de mim. Ele me dá vida, ele me dá propósito, ele me dá direção. O coração de Cristo me dá a razão de viver. Amém, irmãos? O coração de Cristo te dá a razão do seu viver. Todos nós aqui, antes de se converter, a gente tinha um buraco, um vazio dentro do peito. Eu tinha. Eu buscava de todas as formas preencher o vazio do meu coração. Eu não conseguia. Era com amigos, era nas festas, era tentando preencher e não conseguia. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo se encontrou com a gente. Um dia ele se encontrou conosco. E ele fez essa cirurgia santa no nosso viver. Mas por quê? Porque ele quer que nós andemos nos seus estatutos. Deus não fez isso na nossa vida só por fazer. O versículo 20, Deus deixa bem claro para o profeta Ezequiel: diga ao povo do porquê que eu estou fazendo isso. Porque eu quero que o meu povo ande nos meus estatutos. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus, nunca opte pela sua vontade. Não cometa esse suicídio. Isso é um suicídio espiritual. Entre a sua vontade e a vontade de Deus, nunca siga a sua vontade. Porque eu acho que é o melhor, pastor. Mas, pastor, se eu fizer isso aqui vai dar certo. Mas quando ora, Deus não diz nada, Deus fica calado. Não faça. Mas eu peço tanto para Deus isso aqui, meu coração está pulsando para começar isso aqui. Eu quero fazer isso aqui, mas de Deus. Deus falou o quê? Não, Deus está calado, então fique calado também, fique parado. Deus estava dizendo aqui para o povo, eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês andem nos meus estatutos. Eu quero que vocês guardem os meus juízos. Eu quero que vocês vivam uma vida centrada na minha palavra. O problema é que na teoria é muito bonito. O problema é que é bonito a gente ouvir isso. Mas a grande questão é que na prática, no nosso dia a dia, quando a gente tem uma decisão para tomar, a decisão tem que ser a minha. No dia a dia, na prática, tem que ser do meu jeito.
no dia a dia, na prática. Às vezes a gente quer que Deus tire o coração de carne que Ele deu e coloque de volta o coração de pedra. Amados irmãos, entre a sua e a minha vontade, escolha sempre a vontade de Deus. Escolha sempre a vontade de Deus. Ele diz: e os executem os meus juízos. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Qual é a marca que comprova que um determinado povo é o povo de Deus? Obedecer os estatutos do Senhor e guardar os seus juízos. Executar, ou seja, colocar em prática. Tiago vai dizer que aquele que escuta a palavra, mas não pratica, ele é tolo, ele está ouvindo a palavra para a sua própria condenação. A Bíblia também vai dizer que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus nos salvou para que a gente tenha essa vida. Para finalizar, versículo 21, ele diz: mas quanto àqueles cujo coração se compraz nos seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Aqueles que endurecerem o seu coração, Deus está dizendo aqui, para a minha palavra, aqueles que quiserem continuar no pecado, nas abominações, na idolatria detestável, eu farei cair sobre sua cabeça as suas obras. Todas as obras más praticadas por alguém que não tem Deus, Deus faz cair sobre ela mesma. É o princípio da colheita, não é? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E Deus está dizendo aqui: eu quero que vocês sejam meu povo. Eu quero que vocês voltem para Jerusalém. Porém, se endurecer o coração, todas as maldades vão voltar para você. Tem um ditado que diz que aquela pessoa que deseja mal para o próximo, volta para ela, né? Tem gente que diz isso. Tem uma certa razão, né? Tem uma parte de razão nisso. Porque quem pratica o mal só atrai para si mesmo o mal. Deus está dando aqui opções. Deus ama o povo? Com certeza. Deus quer tirar o povo da Babilônia? Com certeza. Mas Deus está dizendo, se aqueles povos, se aquelas pessoas endurecer o seu coração, continuar no pecado, continuar no erro, tudo que vai acontecer com elas vai ser simplesmente consequência da sua vida pecaminosa. Jesus Cristo disse que é impossível uma árvore boa dar frutos maus, e é impossível também uma árvore má dar frutos bons. Ele diz: pelos frutos conhecereis. Você conhece a árvore pelo fruto. Ah, eu sou uma pessoa boa. Não, mas não tem vida com Deus. Não, não tem como. A árvore boa dá fruto ruim. Nós aprendemos muitas lições dentro desse texto. Muitas mesmo. Mas nós vemos que o povo de Israel se esqueceu de tudo o que passou para chegar na terra prometida. Esse é algo que nós não podemos cair no pecado da ingratidão do coração. O povo se acostumou com a Babilônia. É outra coisa que nós não devemos seguir. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo de jeito nenhum.
nós aprendemos que mesmo estando distante da Jerusalém, Deus continua servindo de santuário para o seu povo. Ou seja, não importa onde nós estivermos, Deus continua sendo o nosso Senhor e Ele continua nos ouvindo. Não existe distância para Deus. Nós aprendemos que muitas vezes Deus nos lança para longe da nossa zona de conforto, Deus nos espalha, mas nunca nos deixa sem condições de buscar Ele. Quem é que pode arrancar a fé de um homem? Ninguém. Ah, pastor, eu esfriei na fé por causa disso, daquilo, de fulano, de ciclano, de beltrano, do que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Ninguém tem condições de esfriar ninguém na fé, ninguém tem condições de tirar ninguém do caminho do Senhor, ninguém tem condições de fazer isso. Ninguém. O apóstolo Paulo disse, ele foi bem claro quando ele disse: quem nos separará do amor de Deus? Tribulações, angústias, perseguições? Ninguém tem esse poder. Ninguém. Os cristãos morriam no Coliseu sendo comidos por feras e não negavam a fé em Cristo. Deus está também falando para a gente hoje mais uma lição para a gente hoje. Se mantenha firme na fé. A sua vida espiritual não é responsabilidade dos outros, é responsabilidade. Nós também aprendemos que mesmo os povos de coração mais duro, o Senhor pode restaurar. Mesmo aquele que tem o coração mais duro, Ele tira e coloca um coração de carne. Nunca duvide do agir de Deus. Nunca duvide do poder de Deus. Nós também aprendemos. O retorno para a casa do Senhor é para que haja mudança. Os ídolos têm que sair, as abominações não podem entrar na casa do Senhor. Não podem. E também nós aprendemos que Deus coloca em nós um só coração. A palavra vai dizer aqui um só coração. No versículo 19, dar-lhes-ei um só coração. O que é isso? Ele está falando aqui de união. Toda pessoa que um dia recebeu esse novo coração do Pai, ela vive em união, ela vive em amor. Ela vive em comunhão. Ela vive em respeito. Ela vive em gozo, em alegria com os seus irmãos. Você recebeu esse novo coração do Pai? Que nós possamos guardar essa palavra aqui no nosso coração. Amém. Que Deus nos abençoe poderosamente, meus irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para a gente ficar de pé. Nós vamos orar. E vamos à bênção apostólica. E logo após vamos dar os avisos da semana. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e refletisse um pouco sobre sua vida. E refletisse um pouco sobre como está o seu coração diante de Deus. Não aquilo que é aparente, não é aquilo que as pessoas veem, mas você possa refletir como é que está o seu coração diante do Senhor. Fala com Deus agora. Santo Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos receber, Senhor, com mais intensidade, o desejo de viver uma vida com um coração novo, com um coração transformado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar e guardar o nosso coração. E se houver alguém aqui nessa noite
que necessite receber um coração novo, um coração de carne, que o Senhor possa dar nesta noite. Dar vida, dar verdadeira vida, Senhor. Nos ajuda a sermos um povo que tenha intimidade contigo, um povo que tenha um coração regenerado, de dentro para fora. Que o nosso exterior seja o reflexo verdadeiro do que aconteceu dentro de nós, Senhor. Nos abençoa, nos guarda em tudo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E que o amor de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todos nós, sobre todo o povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja, que Jesus te abençoe. Amém. Podem sentar, queridos. Nós vamos dar alguns avisos da semana. E amanhã